Oi, gente, vídeo novo aqui no canal. E hoje a gente trouxe no canal Unidos para Sempre a doutora Marileia Gomes da Costa, ela que é médica, ginecologista obstetra, há 26 anos atuando, né? Isso mesmo. E a gente vai falar sobre várias abordagens sobre a mulher. Então, a mulher, né, quando vai chegando nos 40 anos, ela começa a passar por todo um processo de mudança, de transformação, e ela começa a questionar, né, até questões de trabalho, questões da família, da profissão dela. E tem algumas mulheres que têm até o desejo de mudar de carreira, de começar uma coisa nova. E tudo isso tem muito a ver também com os hormônios, com toda a mudança que vai acontecendo no corpo da mulher nesse período também. Então, a gente vai falar um pouco sobre a saúde da mulher dos 40 Isso anos, mesmo, né, doutora? perfeito. Então, assim, o que eu primeiro eu queria agradecer, né, o convite de vocês, tá? A Lívia, a Rafaela, eu acho que vai ser um momento muito interessante para a gente, porque a gente vai abordar algumas coisas que acontecem a partir dos 40 anos, então eu coloco essa data, essa idade, uma idade importante, porque nesse momento, em algumas pacientes, a gente já começa a ter algumas alterações hormonais, tá? Então a gente sabe que a menopausa acontece ali entre 45 e 55 anos, mas pode acontecer o que a gente chama de menopausa precoce, que é uma que acontece, esse período acontece um pouquinho antes, ali por volta dos 39 e 40 anos. Então eu sempre falo que a mulher de 40 hoje, ela não é igual à mulher de 40 de uma década atrás. Então eu posso falar para vocês, porque eu atendo muitas mulheres nessa idade, 40, 50 anos, eu considero o momento mais libertador da gente. Então, 40 anos é o momento que você precisa ressignificar ou adaptar uma série de coisas que foram acontecendo até esse momento. Então, principalmente relacionada ao seu trabalho. Então, eu acredito que com 40 anos você já tem uma certa experiência. Então, é o momento de você, às vezes, até mudar de profissão, reiniciar novas aventuras em novas áreas, né? Para algumas mulheres, Rafa e Lívia, para algumas ela está ali com uma criança de 5, né? 3, 2 anos, né? Mas tem mulheres que tiveram filho mais cedo. Então, por exemplo, quem Nosso teve caso, filho ali com 20 anos vai estar o moço. um moço já fora, né? E esse é o momento que ela vai começar a fazer uma série de coisas que ela não conseguiu fazer antes. Então, não dá para a gente falar que 40 anos é o momento que você vai parar. Eu diria que 40 anos é o Começar. momento de começar, se aventurar, seja, às vezes, rever o seu casamento, de repente até trocar parceria, se não for boa, tá? Se essa parceria não te ajudou, né? É o momento de agora você se dar uma oportunidade de ser feliz. Do ponto de vista de trabalho, é um momento de você ressignificar o seu trabalho, às vezes se aventurar em outras coisas. A saúde, aí é que eu acho que é um ponto muito importante, né? Essa paciente de 40 anos, ela precisa dar uma atenção maior à saúde dela, né? Em E, todos os doutora, aspectos. é, Uhum, como que são essas mudanças físicas e uhum, emocionais uhum. na mulher de 40 40 anos. anos? Como Como acontece, né, você está acontece? falando? Então, do ponto de vista fisiológico, a gente já tem uma queda na produção de alguns hormônios, principalmente um hormônio que a gente chama de progesterona. Então, a paciente ela já vai começar a perceber uma alteração no ciclo menstrual dela. Ela vai começar a ter ciclos mais curtos. Então, o intervalo entre uma menstruação e outra começa a ser menor. É por isso que, às vezes, tem algumas pessoas que falam: olha, cuidado, porque no climatério você tem uma chance maior de engravidar. E não é mentira, é verdade. Se a gente for ver essa paciente a partir dos 40 anos, se a gente for contar ao ano, ela não vai ter 12 ovulações, ela tem muito mais. É como se o ovário estivesse falando: olha, vai, porque a gente está indo embora. Então, eu preciso que você cumpra a sua função principal, que é a reprodução. Então, a nossa principal função é a reprodução. É que nós somos seres humanos, então nós temos outras tarefas também além da reprodução. Então, essa queda na produção de alguns hormônios já vão começar a ter um impacto na vida dessa paciente. Quando eu falo em vida, eu falo a parte mental, né? Então, algumas pacientes podem desenvolver alguns quadros de ansiedade, depressão leves, tá? Um impacto muito grande na parte relacionada ao libido, tá? Então eu já tenho essa interferência hormonal influenciando aí na vontade de ter relação sexual. É claro que quando eu falo de libido, o libido é uma coisa muito mais abrangente, mas aqui eu estou falando relacionada à vida sexual. Então ela já vai ter uma alteração nisso, porque nós somos, eu sempre falo que a gente é feito de fase, né? As mulheres são feitas de fase. Então tem uma fase que a gente está mais apta para ter vida sexual e outra de não. Isso é normal, tá? Então a gente já começa a ver essas alterações e alterações também no corpo.
porque os hormônios, esse equilíbrio hormonal faz com que a gente tenha uma maior proteção cardíaca, uma maior proteção da nossa massa óssea, a distribuição da gordura na mulher que já tem uma deficiência hormonal, ela fica alterada, né? Normalmente a nossa distribuição é no quadril, quando a gente entra ali no climatério, a gente começa a ter uma distribuição maior na circunferência abdominal. Então, são várias coisas acontecendo com essa mulher que às vezes ela se olha e não se reconhece. Isso afeta. Isso E isso afeta afeta todos toda a vida ao redor dela, dela, né? isso, tanto a vida dela com a família, e eu falo filhos, maridos, né, marido, ou com a parceira, né, com a sua parceria, que é a maneira mais correta, porque a gente consegue abranger todas as mulheres, né, a vida dela no trabalho, porque ela já vai ter uma certa dificuldade, às vezes, de desenvolver algumas tarefas, principalmente se ela está em um cargo de liderança. Isso compromete a autoestima, e comprometeu a nossa autoestima, compromete quase tudo na nossa vida, né? Então, quando a gente está bem, parece que tudo flui melhor. E por isso que é tão importante, doutora Marileia, a mulher tá tendo essa pausa para ela também ter essa consciência do corpo, do que está acontecendo com ela, de todo esse processo, porque igual você falou, a mulher é cíclica, ela tem fases, e é muita coisa ao mesmo tempo. E às vezes eu tô tão na correria do dia a dia, tarefada demais, muitos afazeres no trabalho, em casa, e eu não me olho, né? Eu não vejo o que está acontecendo com o meu corpo. E às vezes eu começo a sentir esses sintomas e nem me dou conta que eu estou entrando nessa fase, né? Às vezes de uma menopausa antes da hora, né? Isso Precoce, mesmo, aham. ou no climatério. E aí ela começa a ter essas questões de também humor, né? Emocionais. E tudo vai ficando muito pesado para a mulher. E a nossa proposta é o quê? Que a mulher ela se conheça mais, que ela se entenda, compreenda tudo isso para que essa fase possa ser leve, Isso né? mesmo. E tem realmente uma grande diferença, né? Da mulher antigamente, aos 40 anos, os filhos já estavam crescidos, ela já tinha preocupações diferentes do que as mulheres de hoje, que são muito ativas nos 40 anos, e tem toda a questão também que a nossa perspectiva de vida está aumentando, então tem a Isso mesmo. longevidade, Isso e o mesmo. quanto que é importante a mulher olhar para essa saúde dela Uhum. e o que ela precisa fazer já agora para ela ficar bem, para que ela continue, né, amadurecendo, mas tendo uma qualidade de vida conectada com tudo isso que ela, Uhum. com o corpo dela, né, com todas essas mudanças. Então, para essa saúde da mulher ser boa, o que você poderia dar de dica da gente, de nós mulheres, né? Porque eu e a Lívia estamos entrando nessa fase dos 40. A gente começou um pouquinho antes, então a gente tem filho que já está na faculdade e tem os filhos que estão na pré-adolescência. Uhum. Então, quais dicas, o que você poderia falar para a gente que está entrando nessa fase, mas também para as mulheres que às vezes estão um pouco adiantada ou que ainda nem chegou nos 40? Isso, aham. O que eu posso falar é o seguinte: quanto mais conhecimento nós tivermos sobre essas questões de saúde, relacionamento no ambiente de trabalho, relacionamento, né, na nossa família, na nossa comunidade, e quebrar alguns tabus e poder falar em assuntos que antigamente nós não falávamos, tá? Então a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa se conhecer e a gente precisa entender que alguns cuidados precisam acontecer a partir dos 40 anos, né? Então, a partir dos 40 anos, aumenta ali a nossa lista de exames, meninas, né? Então, já tem que fazer a mamografia, que é um exame de prevenção, né? Para câncer de mama. A gente sabe hoje em dia que quando você descobre uma lesão inicial, você tem uma possibilidade de cura de 95%. Isso é muita coisa, tá? E aí, o que acontece? Aquela paciente que fez os exames sempre ela vai pegar uma lesão inicial. E quando ela pega uma lesão inicial, ela não precisa tirar a mama toda, na maioria das vezes. Ela vai tirar um segmento da mama. Então, eu posso falar que isso aí é como se fosse o bônus para quem faz os exames anuais, como deve ser. Tá? A Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza que seja anual a mamografia. Esse mês a gente está no Março Lilás, né? Então, que é um mês de conscientização sobre a importância da prevenção do câncer de colo do útero. Então, hoje em dia, a gente sabe que o câncer de colo é produzido por um vírus que chama HPV. Então, são exames preventivos que fazem parte ali da nossa rotina do dia a dia, né? Da nossa vida a partir dos 40 anos. A mamografia já se inclui nesse grupo, mas o exame de prevenção de câncer de colo de útero já começa a fazer com 25. Então, são exames importantes. Não tirei aqui. Fazer os exames de prevenção são importantes.
alguns hábitos de vida. Então, a partir dos 40 anos, gente, não dá mais para fazer qualquer coisa. Então, você já tem que fazer atividade física para ganho de massa muscular. Então, a nossa poupança para a gente envelhecer bem, conseguir levantar de uma cama, conseguir ter autonomia, é a nossa quantidade de massa muscular. Então, a atividade física é importante. Bons hábitos de vida, né? Então, são importantes também. Tenham amigas, tenham amigos. Isso é muito importante, a gente ter uma rede de relacionamento fora do trabalho, fora da família. Então, isso é muito legal para a gente poder conversar, porque os filhos vão embora e a gente vai estar ali com as nossas amigas que a gente teve, com os nossos amigos, fazendo os nossos programas. Desenvolva outras habilidades, diferentes daquelas que vocês estão acostumados. Então, eu acho ali por volta dos 50 anos, que aí já provavelmente todo mundo já foi embora, é hora de você começar a investir em você e você deve fazer aquilo que te dá prazer. Então, às vezes, até mudar o emprego, entendeu? Ser feliz, porque se a nossa perspectiva de vida é até 95 anos, eu quero viver até 100, então a gente tem que aproveitar e desfrutar cada dia da nossa vida. E é muito importante que a mulher tenha esse cuidado com ela, né, doutora, de prevenção, porque ela está tão acostumada a cuidar de todo mundo, e leva no médico, e cuida dos filhos, e cuida do marido, e aí ela acaba esquecendo dela. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado de fazer os exames, de cuidar da nossa alimentação, que a gente já conversou com a Juliana nutricionista, Isso. e a gente ter esse cuidado com exercício físico, né? A gente trabalhar essa parte muscular. E também a gente conversou ontem com a Xênia, né? Da parte emocional, que ela até colocou, né? Que a doutora Clarissa coloca no livro, Mulheres que Correm com Lobos, que é nessa fase dos 40 anos, a mulher chega num auge ali e aí ela tem duas escolhas. Ou ela vai ser uma mulher amarga, ou ela vai ser uma mulher leve, alegre, divertida, criativa, e tem tudo a ver com o que você está falando, né? Porque se ela se cuida e ela tem, né, amigos, ela preocupou durante esse tempo também no relacionamento dela com o marido, essa fase pode ser leve, né? Porque tem relacionamentos saudáveis, ela tá cuidando dela, então ela tá bem. Isso interfere, Com né, em certeza, tudo na vida dela. certamente. Mas se ela não olhou para isso e ficou só no trabalho, esqueceu de cuidar dela, isso pode se tornar uma fase amarga, Pode né? se tornar uma fase muito difícil, né? Então, eu sempre penso assim, que a gente tem 3 níveis de relacionamento. Eu gosto muito de pensar dessa maneira. E eu acho que a nossa primeira relação tem que ser com a nossa espiritualidade. Então, você tem que ter uma relação íntima com Deus. Aí eu falo Deus por conta da minha crença, mas cada um tem a sua crença, né? E aí, quando você percebe que você é filha de Deus, tá? Que Ele vai proporcionar e sempre oferecer o melhor para você, você começa a não aceitar qualquer coisa. Então, o que seria qualquer coisa? Relacionamentos, alimentos, estilo de vida, nada que vai impactar no seu corpo, porque o seu corpo é a casa dele. Então, você começa a se olhar de maneira diferente. Aí a gente entra no que eu chamo de autocuidado. Então, quando eu tenho tempo para o meu autocuidado, quando eu começo a priorizar o que entra na minha boca através do alimento, o que eu ouço, o que eu falo, o que eu vejo, isso tem um impacto enorme na minha vida. E aí, a partir desse momento, quando eu estou muito satisfeita comigo, eu não vou aceitar nada que não seja o melhor para mim. E aí eu estou falando, às vezes, um trabalho que não está legal, que eu acho que eu poderia estar melhor. Então, essa é a hora de você ir e começar a investir em algo que te edifique. Às vezes, no relacionamento, o teu casamento não está bem. Então, você precisa chamar a sua parceria e conversar ali para que vocês entrem, né, numa comunicação para que haja uma melhora desse relacionamento, da sua relação com seus filhos. Né? Às vezes a gente acaba sendo muito aprisionado pelos nossos filhos, a gente acaba não fazendo o que a gente quer, né? Porque se dedica o tempo todo para eles. Então, chega um momento que o filho tem que voar para você também poder crescer. Na sua relação com seus pais, na sua relação no seu ambiente de trabalho. Então, eu acho assim que 40, 50 anos é um período que você precisa entender que é o período da mudança e que você tem que começar, a partir desse momento, a ser prioridade, a ser protagonista da sua vida. Eu acho que é mais ou menos por aí. E a gente vai acertando, errando, depois começa tudo de novo. Eu só falo uma coisa, sejam gentis com vocês. Não deu certo? Tudo bem. A gente tenta de novo. Não precisa ficar sofrendo pelo passado. O passado já passou, agora é daqui para frente. E também não precisa se cobrar tanto, né? Não. Se julgar, se punir, porque às vezes se pune muito. Uhum. E
esse amor, essa compreensão que às vezes tem com as outras pessoas, elas não Não têm tem com com si ela. próprias, Isso. né? E isso interfere totalmente nesse auto-amor, nesse autocuidado. Uhum. E às vezes as pessoas também confundem, ai, mas eu tô sendo egoísta, eu tô pensando em mim. Mas é o que você falou, se Deus, né, me presenteou com a vida, com o meu corpo, eu preciso cuidar disso. E quando eu tô cuidando bem disso, eu tô fazendo algo de bom também, né? É uma gratidão a Deus por ter recebido isso. Então, você se cuidar, você se amar, você não ser tão dura consigo mesmo, e igual a doutora falou, de cuidar em todos os âmbitos da sua vida, você também está fazendo algo em gratidão ao presente maior que você recebeu na vida, que é a sua vida, né? O maior presente é o presente. E a gente estando com 40 anos, é Isso focar mesmo. no presente. No presente, né? E aí eu penso que quando a gente para, né, pegar esse momento da idade dos 40 anos e parar. Ontem a gente falou sobre isso, sobre parar, pensar em você mesmo, se priorizar ali num silêncio para ver o que eu quero, o que eu gosto, é, vou no médico, onde que eu vou no nutricionista, onde que eu vou procurar, porque sozinho também a gente não consegue, né? A gente precisa de fazer os exames, de ter amigos para conversar, de às vezes procurar uma terapia, procurar um personal. E eu acho que assim, tudo isso vai refletir em todos à nossa volta. E o mais importante de tudo isso que você falou é que, às vezes, muitas das mulheres da minha família não tiveram essa oportunidade, né? Parar, né? De se prevenir, de fazer esses exames. Isso não era tão acessível, não tinha tanto recurso. E quando eu estou usufruindo desses recursos que eu tenho hoje e fazendo tudo isso, eu também estou curando toda a minha linhagem aqui de mulheres. Então, é por elas também que eu estou me cuidando como mulher, que eu estou conectada mais com a vida, querendo, né, viver com qualidade de vida por mais tempo. Então, é também por essas mulheres. E isso é muito importante. Você está tendo esse autocuidado, autoamor. Porque você está curando tudo isso e abrindo também uma nova porta para que as suas filhas também se cuidem, né? Para que elas preocupem com elas também, com o corpo, com a saúde, com o bem-estar, com a qualidade de vida. Então, esse é o ensinamento que você vai estar deixando para elas. Então, tem uma importância muito grande esse seu cuidado, essa sua mudança de olhar para você mesma. No autocuidado, a sua parceria tem que estar sabendo ali que a gente tem fases, senão gera briga, gera discussões. Então, todo mundo já ficar sem essa cobrança que a Rafa falou. E saber que essa fase não é fácil, porque é hormonal, ela é física, e às vezes a gente, como você comentou, não está percebendo o que está acontecendo, aí começa a brigar com o marido também não entende que é uma fase que você está passando por mudanças. Então, assim, para ficar atenta a essas mudanças e não ir conformando, não, tô nervosa, tô irritada, tô com isso. Ir em busca para ver se está tudo certo com as vitaminas, com os hormônios, porque às vezes vocês estão ali discutindo por motivos fisiológicos. Todo mundo ali tá achando que ela é irritada, ela ficou doida. Toda mulher que começa a questionar algumas coisas, ela fica doida, né? Então, as pessoas acabam rotulando ela como louca, né? E assim, quando a gente fala em libido, né? Talvez seja uma coisa assim que eu acho que é muito importante a partir dos 40, 50 anos, porque como já começa a ter interferência hormonal ali no nosso desejo sexual, por incrível que pareça, não é tanto o hormônio que interfere no libido da mulher, é a vida da mulher fora. Então, por exemplo, uma mulher que trabalha muito, que vive uma vida muito sobrecarregada, ela não vai ter vontade de ter relação sexual. Não tem como, porque mulher, ela tem que ser cuidada lá de manhã cedo, lá no café da manhã. Aquele beijinho no café da manhã, que aí você vai conseguir alguma coisa à noite. Então, nós somos diferentes. Então, imagina que uma mulher, ela é como se fosse um Boeing, né? Da Emirates, cheio de botões. Então, a gente não funciona assim na hora. Então, o nosso negócio é lento. Então, você tem que chegar, né? Então, de manhã você já tem que dar um beijinho, e aí já começa lá de manhã, para você ter alguma coisa à noite. Então, por exemplo, você tem que ajudar. Às vezes ela chega cansada, já tem que ter mais ou menos alguma coisa arrumada. Então, esse cuidado que a parceria tem que ter é muito importante. Isso interfere muito no nosso libido. Outra coisa também é o sono, né? Então, você ter um sono recuperador
é muito importante para que você tenha vontade, né, de ter uma vida sexual plena e ativa. E muitas vezes não tem essa conversa do casal, né? Uhum. É só aquela coisa, ah, você quer, você não quer. É. E não tem uma conversa do que está acontecendo na relação Uhum. para um dos dois estar sem libido, sem vontade. O hormônio ele entra nisso, né? Então, por exemplo, identificar algumas doenças, por exemplo, endometriose. A paciente que tem endometriose, ela sente muita dor. Então, às vezes, para ela, ter relação sexual é sofrido. Então, precisa procurar o que pode estar interferindo nesse libido, que são várias vertentes, não é uma coisa só. São várias coisas para tentar melhorar, né? Identificar a causa e fazer o tratamento na medida do que pode ser tratado. E outra questão também que eu acho muito interessante é o ritmo do casal, né? Então, às vezes, por exemplo, uma Ferrari, não dá para casar com Fusca, vai ter confusão. Entendeu? Então, às vezes, uma frequência sexual que é normal, que é considerada normal para uma paciente, é anormal para outra. Então, isso é muito relativo. Então, eu sempre pergunto para a paciente: você está satisfeita? Essa frequência é satisfatória para o casal? Isso é motivo de briga? Não, doutora, a gente é feliz assim. Então, é desse jeito. Tá tudo Tá bem. tudo bem. Conversar e parar com essa vergonha de falar sobre sexo, porque sexo é vida, é importante para o casal. Faz parte do relacionamento. E isso é importante, né, para a manutenção da saúde também. Tá? Porque não é importante só para o casal, né? É importante para a mulher e para o O homem homem também, também. porque interfere na parte da sexualidade, que Isso. conecta com esse prazer de estar vivo, né? E envolve muitas coisas, né? Então é importante a mulher, se ela está vendo que ela não está tendo essa libido, ela procurar uma ajuda, conversar Ver, né? claramente, né? Uhum. Com a doutora, procurar Profissional, profissionais, que ela tenha porque pode confiança. fazer exames, Uhum. pode investigar o porquê que não está tendo essa libido. Uhum. Eu não preciso, né, só aceitar, não, eu não tenho e pronto. Isso é Não, assim tem mesmo, recurso, isso é né? com a idade, isso é normal, não é? Tá? Então, assim, é importante sempre a gente procurar ver se tem alguma causa, tá? Entender que cada pessoa tem seu ritmo. Tem gente que é uma frequência e tá feliz daquele jeito. Tem outra pessoa que é uma outra frequência, tá? E tem pessoas, inclusive, que nem precisam, tá? Porque quando a gente fala em libido, é que eu tô falando no libido relacionado ao sexo. Mas o libido em si, a palavra, é um prazer que você tem, que não precisa necessariamente ser sexual. Então, você pode, por exemplo, sentir prazer e ser muito feliz trabalhando numa obra de caridade, fazendo outras coisas. Tá? Então, aqui, quando eu falo no libido, eu estou falando nesse libido do contexto sexual, do prazer provocado, né, levado pela atividade sexual. Mas esse prazer, que a gente chama de libido no âmbito mais amplo, né, Rafa? Você deve, né? Freud foi que colocou, que definiu essa palavra, né? Pode ser empregado para outras coisas, para essa sensação de bem-estar que não necessariamente precisa estar relacionada a uma vida sexual. E agora, para a gente finalizar nosso bate-papo, eu queria que você falasse como é ser uma mulher 40 a mais, e as projeções de uma mulher 40 a mais, e as dicas e sugestões para ser feliz e plena e com relacionamento saudável e com uma família feliz, assim, com a sua experiência em consultório e de vida. O que você fala para a gente? Que vai Eu já entrar estou nessa nos fase? 40 a mais, já muito mais, né? Já estou um pouquinho mais à frente. Eu acho que você tem que ser muito verdadeira com você. Quando você chega numa idade, né, que aí eu estou falando da segunda fase da sua vida, os pacientes que estão entrando no segundo tempo desse jogo, a gente não pode mais perder tempo. Então a gente precisa ser verdadeiro com os nossos sentimentos. Essa é a hora de ousar, de abrir as suas perspectivas, sair do lugar comum. A vida, ela precisa de movimento. Então eu tenho que sair dessa minha zona de conforto. Aí quando eu falo zona de conforto, eu falo: como é que está meu trabalho? Essa é a hora de mudar. Aprende outra coisa. Deus dá para cada um de nós um talento. Quanto melhor eu fico no desenvolvimento de um talento, mais talentos ele vai me dando. Então eu não preciso ser só médica. Eu posso ser outras coisas que não tem nada a ver com medicina. Você não precisa ser só psicóloga, você pode desenvolver outras coisas. A Lívia é a mesma coisa. Então esse é o momento de você começar a ousar e partir para outras atividades. Só que para eu fazer isso, eu tenho que estar com muita autoconfiança. E eu preciso estar fisicamente muito bem. Então eu tenho que estar com o corpo
forte para eu poder enfrentar essas dificuldades que virão no dia a dia. E aí não tem como, é inegociável. Atividade física e uma boa alimentação. E bons hábitos de vida, né? Então tem coisas que não dá mais para a gente fazer, tá? Então esse é um ponto do trabalho. Outro ponto é relacionamento, né? Como é que está meu relacionamento? Gente, para quem vai viver até 95, 100, e está com 45, você tem 40 anos para viver feliz. Então você pode muito bem rever a sua parceria, melhorar a sua parceria. Não precisa acabar, você pode melhorar, né? Conversar, chegar num ponto comum. Nem tudo precisa acabar. Eu gosto muito da renovação. Eu sou da geração que gosta de fazer renovação. Renovação de votos. E o Bert Hellinger, ele fala justamente isso, que existe o amor à segunda vista, onde você recomeça, você renova, você reconhece o seu parceiro, né, sua parceria, você se reconhece porque a gente muda o tempo inteiro, Isso. e aí você começa novamente um relacionamento à segunda vista. Isso mesmo, perfeito. E outra coisa muito importante, abram a cabeça de vocês. Tá? Tem alguns conceitos que às vezes vão mudar. Isso é legal, não precisa ficar parado num conceito que você tinha antes. Esteja aberto, converse com gente diferente. Né? Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi o Karnal falando uma vez, que ele fala assim, que gente que tem muitos interesses é muito mais interessante. Então, sejam interessantes. Aprendam outras coisas, desenvolvam outras habilidades. E cuidem do corpo de vocês. Façam os exames de prevenção, procurem um profissional que vocês confiem. Eu posso falar para vocês, gente, olha, 40 a mais é bom, mas 50 a mais é muito melhor, porque aí a gente está imbatível. Ninguém acaba com a gente. Então, assim, aproveitem e vivam, porque a qualquer momento a gente pode partir desse lugar maravilhoso, que é maravilhoso. Olha que lindo que a gente está vivendo, não é? Porque vocês não estão vendo a lua, só a gente aqui está vendo a lua. Então, assim, tem que aproveitar, tem que viver, tem que conversar, procure profissionais que vocês confiem, sejam eles psicólogos, médicos, nutricionistas, né? O nosso grupo é grande, né, Rafa? Entendeu? Se cuidem, se curtam, comprem uma roupa nova, estejam preparadas, porque a qualquer momento as coisas acontecem, você tem que estar bem. É verdade. Muito obrigada. Imagina, Tô sou muito eu quem feliz. agradece. Obrigada. Muito obrigada, eu espero que a gente tenha conseguido, né, contribuir, né, com as angústias que a gente vai tendo, né, a partir dos 40 anos, começa a aparecer várias questões. E falar que eu e a Rafa, nós estamos nesse novo momento de desafio aí, de pôr a cara a tapa, de trazer mulheres poderosas para esse bate-papo, e é isso. E vai ser o primeiro de muitos, né? Se Porque Deus tem quiser. muita coisa da mulher Tem muita que você coisa. pode trazer de informação para a Isso, gente, para contribuir com as mulheres, para elas se conhecerem mais, saber os recursos que elas têm. Então, que esse seja o primeiro de muitos, viu? muitos, isso E agradeço muito a sua atenção, Muito obrigada. contribuindo com seu conhecimento, Uhum. com a gente, com as mulheres, Uhum. e estar doando isso, né, de presente para vocês. Então, pega esse presente e põe em prática, Isso viu? mesmo, Se tem que amem, colocar se em prática. cuidem, porque a vida tem muitos mais aí, né? Se não esqueçam, tudo tem que estar em movimento. A vida precisa estar em movimento.